ele que atuou 35 anos na segurança do nosso estado como policial militar, ele que, já falei várias vezes do currículo dele, não vou ficar aqui falando aqui. Quem quiser saber quem é o Coronel Rui Barroso, vai lá e procura no Google. Porque para falar do currículo do Coronel Barroso é 10 minutos, porque o homem é fera. E estamos com ela aqui, a doutora Cleonice, ela que é perita criminal, advogada criminal, ela que é especialista no júri, ela que faz acontecer. Quando você vê, sabe aquele negócio, aquela cena de filme que você vê o pessoal sendo condenado e tem lá o advogado, tem lá o promotor e tal, é aquilo lá que ela faz também. E eles, né, reunidos aqui hoje, vão falar sobre discussão de trânsito, crime no trânsito. Nós tivemos aí agora, num curto período aí, tivemos duas confusões grandes que tomaram uma certa proporção, porque envolveram duas pessoas, né? De um lado, né, o autor do crime, um policial militar, lotado no PPTran, do estado do Paraná, carreira nova, 2 anos, e depois até vamos falar isso com o Coronel Barroso, parece que ele pode até perder o direito, né, de ficar na polícia, porque ele estava no período de probatório, no estágio probatório. E do outro lado, nós temos um ex-jogador de futebol, pentacampeão pela seleção brasileira, campeão brasileiro pelo Clube Atlético Paranaense, ele e seu filho também, que se envolveram numa confusão de trânsito, eles foram vítimas dessa confusão. Tudo isso nós estaremos falando aqui, mas já puxamos esse assunto aqui nos bastidores. A doutora Cleonice, ela já tomou a sua posição, né, para falar sobre o assunto. Coronel Barroso também já se manifestou sobre o assunto, mas eu quero saber da doutora Cleonice, né, ela que também acompanhou de perto esse caso do policial que acabou atingindo, né, com disparo no peito, o motorista do Uber. E uma história aí que chama a atenção, que após uma grande perseguição, o policial disse que ele saiu às 9 horas do batalhão e o crime ocorreu às 10 horas e 35 minutos na Avenida República Argentina, no bairro do Portão. Então foram 1h30, né? O que chama a atenção muito, né, nós ouvimos a versão do autor, né, do disparo, ouvimos a versão da mulher que não estava no local do crime e ouvimos também a versão de várias testemunhas que estavam próximo ao local desse crime. Mas o que o motorista que foi perseguido, o policial, diz é que ele foi perseguido e que ele não sabia por que estava sendo perseguido, né? Já tem essa fala do policial. E assim que ele parou o carro, tentando diversas vezes despistar, sair da mira desse motorista de Uber, ele parou o carro, o motorista do Uber parou atrás, ele saiu e efetuou o disparo, que não foi, não morreu na hora, não tirou a vida na hora desse motorista do Uber, mas 3 horas depois, no Hospital do Trabalhador, para onde a vítima foi encaminhado, ele acabou perdendo a sua vida. Doutora Cleonice, dizem que pode ter acontecido um fato antes do local do crime. Pode ter acontecido uma discussão de trânsito antes, pode ter acontecido de fecharem o carro. A criminalística ainda está apurando, né, nas câmeras aonde esses carros passaram, para ver se teve realmente uma discussão anterior. O que pode ter ocorrido nessa perseguição? Estavam falando até numa situação aí de traição, que tinha mulher envolvida no meio. Falaram que também poderia ter droga envolvida no meio. Muitas pessoas não tentam assimilar o fato de ele ir para cima de um policial gritando polícia, 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 e ele continua indo para cima do policial que deu 10 passos para trás com uma arma apontada para ele, né? O que a senhora, eu sei que a senhora analisou esse fato, acompanhou esse fato, qual que é o seu ponto de vista em relação a esse crime?
Primeiramente, não sabemos a motivação do crime. Não temos imagens efetivas de antes dos acontecimentos dos fatos no local. Então, primeiramente, para nós termos uma análise mais precisa, nós precisamos ter acesso às imagens, porque existem filmagens de vários os ângulos, desde quando ele saiu do batalhão até ele chegar na frente desse colégio, onde As imagens aconteceu esse... já apareceram dele saindo do batalhão? Não, estou dizendo que nós não temos acesso para poder analisar. Né? E, inclusive, quem terá acesso a essas imagens será o delegado de polícia, que, obviamente, já mandou oficiar a empresa responsável para que forneça essas imagens para concluir o inquérito policial. Então, o que nós temos? Nós temos uma imagem do local dos fatos, onde tem um ponto cego, passa um ônibus, mas nós vimos que o policial, ele adotou, né, os procedimentos de prevenção corretos. Naquela situação ali, ele agiu em legítima defesa. Sim, ali ele, lógico, um louco vindo da tua direção, você com uma arma, pois é. Você vai atirar. Sim, mas veja, a questão é, mas por que o policial atirou no peito da vítima? Ele atirou para matar? Não, vamos analisar as condições. Veja, o policial estava em movimento. Sendo acuado. Isso, a vítima está vindo para cima dele. Por mais que essa pessoa estivesse desarmada, o policial, qual que é o dever dele? É de agir. Então, se ele deu a voz de abordagem, ele adotou todos os procedimentos de segurança possíveis, que é manter a distância da vítima, se identificou como policial, mandou essa pessoa parar, e a pessoa não para, investe para cima de um policial que está com uma arma em punho, então esta pessoa oferece risco à sociedade. E as imagens demonstram que era um homem de estatura alta, ou seja, este homem ele poderia desarmar aquele policial. Então aquele policial ele não poderia correr o risco de deixar essa pessoa ir para cima dele e desarmá-lo. E veja, o tiro, o disparo em movimento. A corporação, os treinos em si que são oferecidos pela própria corporação dentro da polícia é com o alvo parado. E mesmo com o alvo parado, existe a possibilidade grande de errar. Por quê? Porque depende muito do estado que aquela pessoa se encontra, se a pessoa está na adrenalina. Veja, ali era um local que não tinha muita iluminação, ou seja, a alça de mira, para ele poder mirar, não deu tempo, porque ele está em movimento, está com a arma apontada, tem o recuo da arma. Então, são vários fatores que têm que ser analisados. Por mais que o policial ele tenha um preparo, numa condição aquela adrenalina, poxa, sabe, tem fatores ali que tem que ser tecnicamente analisados, o que motivou. Talvez ele não tenha mirado no peito da pessoa. Mas o recuo da arma, tiro em movimento, que é um dos tiros mais difíceis que tem, sabe que eu treino tiro, eu sou CAC, então eu posso lhe dizer isso seguramente. E quem melhor também do que o nosso coronel para poder falar, né, dessas técnicas com relação a tiro com precisão, tiro em movimento, o estado da pessoa, porque sim, a respiração conta muito. Conta. A postura, a empunhadura. Então, naquela ocasião, não deu tempo. Não deu tempo. Por mais que ele tenha, esse profissional, tenha um preparo, e digamos, de passagem, o policial é muito bem preparado. Ou por quê? Porque adotou todas as medidas de segurança naquele momento, ele permaneceu no local, chamou o socorro. Então, assim, ele estava agindo sim em legítima defesa. Infelizmente, aquela pessoa perdeu a sua vida. Mas o policial agiu perante de uma análise jurídica, como profissional de direito que eu sou, ele agiu sim amparado pelo Instituto da Legítima Defesa. Doutora Cleonice, eu conversei com a viúva, né, da vítima e ela falou o seguinte: no local, no dia do acidente, né, eu cheguei no local aproximadamente 40 minutos depois do ocorrido, né, e o que aconteceu? O policial, em vez de ele ligar primeiramente para o SIAT, ele ligou para a corporação, contando o fato ocorrido, que ele tinha
efetuado um disparo contra o Uber, o motorista de Uber, e que ele estava caído, né? Depois desta ligação, que ele efetuou a ligação chamando o SEAT, né? E talvez ele tenha tomado essa decisão de ligar antes para o batalhão, antes de ter ligado para a corporação, para onde ele presta serviço, para também se defender de uma possível, né, não sei o que passou na cabeça dele, né? E a viúva, ela fala em execução, né? Nós temos aqui, né, na região, né, do acontecido, nós temos imagens, primeiramente, do colégio, né, que o colégio não liberou as imagens ainda, diz que só libera as imagens com pedido judicial, com ordem judicial, e existem outros comércios em volta que dizem que só liberam as imagens também a partir de uma ordem judicial. Agora, eu conversei com o advogado também da vítima, doutora Cleonice. Eu vou falar para a senhora o seguinte: tem advogado que tem que voltar para a sala de aula. Porque uma semana após o crime, ele na minha frente, eu pergunto assim para ele: o senhor viu a imagem que está rodando nas redes sociais? Não, ainda não vi as imagens. O senhor já deu uma lida no boletim de ocorrência feito pelo autor? Não, não vi ainda. Vou. Uma semana depois, doutora. Nós estamos falando de um homicídio, né? Nós estamos falando aonde tomou uma certa proporção, né, por envolver um policial, né? E a viúva da vítima quer realmente, ela quer uma elucidação do caso, né? E que nem ela falou assim, que nem eu falei para ela, na frente do local do crime, uma semana depois que eu falei com o advogado, eu falei para ela: minha senhora, me desculpe, seu marido errou. Ele foi para cima do policial armado. O policial se apresentou, polícia, pare. Ele não parou. Imagina um policial, ele vai esperar o cara chegar até ele, arrancar a arma dele para matar ele? Não, o policial vai tirar. Seja para matar, seja para parar, é a vida dele contra. É que ele não sabe quem está ali do outro lado. Ou ele sabia quem estava ali do outro lado. Ou ele já conhecia aquela pessoa. Só que agora, como dizem aquele ditado, morto não fala, então muitas falas, né, só temos agora a do policial. Veja, Alexandre, nós estamos aqui tecendo alguns comentários baseados nas imagens tão somente que eu também tive acesso. Eu assisti a matéria, eu assisti a reportagem. Então, eu não tenho acesso ao inquérito policial, até porque eu não sou advogada do policial. Mas, das imagens que nós assistimos e analisamos, o que se extrai dessas imagens? Naquele momento, infelizmente, aquela vítima se colocou numa condição de risco. Ele Sim. oferecia um risco à sociedade. E se esse policial que deu a voz de abordagem, esse cidadão não acatou aquela ordem de abordagem, imagina um cidadão comum, o que ele poderia fazer? Não sabemos o estado em que aquela vítima se encontrava. Não sabemos efetivamente se ele já tinha um histórico de violência. Então, tem muitas coisas a serem analisadas. Considerando ainda que desta perseguição, essa parte da perseguição, que sim, que temos que efetivamente verificar o que houve antes, o que motivou, qual foi o motivo para chegar, né, a essa fatalidade, né? Na realidade, o policial ali, ele também estava correndo risco, ele tem o dever de se proteger, e ali naquela situação existe ali, o que acontece? O rapaz, ele colocou em risco a segurança dele e a segurança do próprio policial. Então, é uma questão de segurança pública. O que houve ali? Uma quebra do dever de cuidado para si e para com o outrem. Porque
quando ele começa a perseguir um policial, ele não sabia que era um policial, mas ele, até então, não sabemos, não temos essa certeza se ele sabia que se tratava de um policial ou não, mas o porquê do motivo dessa perseguição. Foram várias quadras. Então, neste intervalo de tempo, dá para ele ter pensado um pouco, né? Tipo, ali entrou o que? A intolerância também, né? Poderia ter parado, pensado, para que ficar perseguindo a pessoa? Vou embora, vou para casa, deixa isso para lá, sabe? Então, assim, este acontecimento nos leva a nos conscientizar de que não vale a pena. Se foi uma batida que houve, se foi uma fechada, enfim, respira, para, deixa o cara embora, vai para casa, porque, infelizmente, essas brigas de trânsito, discussão banais, infelizmente, resulta nesse tipo de tragédia. Coronel Barroso, agora vamos, lógico, a pergunta que eu vou lhe falar, que eu vou lhe fazer, né, envolvendo o lado da polícia, né? Nós não podemos tocar num assunto desse sem perguntar, né, do seu ponto de vista. Mas antes de perguntar do seu ponto de vista, vamos fazer o seguinte, vamos tirar aquele policial e vamos colocar o coronel, o experiente, com 35 anos de polícia. Um coronel que combateu tanto a marginalidade em favor da segurança pública do nosso estado do Paraná. Naquela posição ali, o que o senhor faria? Estou com uma arma apontada para um cidadão que vem correndo em minha direção e ele não para por nada desse mundo. O que o senhor faria? Como a doutora Cleonice bem assinalou, existe todo um contexto anterior ao momento da abordagem, né? Existe uma perseguição ou um dos condutores seguindo o policial por um determinado trajeto, né? O policial toma um itinerário, o outro cidadão segue atrás. O policial toma outro itinerário. Então, existe um contexto anterior àquele momento crucial da abordagem, que nós não sabemos o que aconteceu. Nós não temos o fator motivador dessa perseguição, né? Ou desse acompanhamento, né? A verdade é que, lógico, isso vai ser elucidado aí no curso do inquérito, no curso do processo. Esse fator motivador ou esses fatores virão à tona. Então, nós não temos esse capítulo da novela. O que aconteceu antes para chegar-se ao momento da abordagem. Bom, o fator de acompanhamento, né? O que a pessoa, né? O que o Alexandre Domingues, o que a doutora Cleonice fariam se percebessem um carro lhe seguindo no trânsito por várias quadras, por um longo percurso, lhe perseguindo de perto, né? Numa atitude totalmente, não vamos colocar suspeita, mas vamos colocar diversa, né? Então, cada pessoa reage de alguma forma, né? O que o cidadão faz quando percebe que tem um carro o seguindo por diversas quadras, diversos quilômetros, por um itinerário, né? Cada pessoa vai reagir de uma forma. Mas né? ele, como polícia, ele não poderia ir até uma delegacia, parar o carro na frente da delegacia ou na frente do batalhão? Ele como o cidadão reage, pode ter N reações. O policial, né, ele poderia ter ido até uma delegacia, ele poderia ter entrado em contato com o 190, dizendo que havia um carro lhe seguindo, né? Ele poderia ter parado, né, para ver se esse carro ia parar também, que no caso ali parece-me que foi o que ele fez, né? Poderia parar em algum lugar para ver se esse carro continuava o percurso. Enfim, N procedimentos poderiam ser adotados, né? Como eu digo, só o caso concreto ali vai me dizer, né? Agora, diante da sua pergunta, eu estou sendo perseguido. O Barroso está sendo perseguido por um carro estranho, né? Veja, eu vou colocar um carro estranho. Como nós dissemos, tem todo um contexto anterior ali,
que nós não sabemos, né? Vamos colocar uma situação inusitada. Um carro estranho lhe perseguindo, né? Eu, o Barroso, poderia ir até uma delegacia para ver se esse carro continua seguindo? Poderia. Poderia ir até uma unidade da Polícia Militar mais próxima? Poderia. Poderia entrar em contato com 190 informando que havia um carro estranho me seguindo? Se possível, informar a placa, informaria? Poderia. E poderia adotar a mesma postura que o policial adotou aí, de parar e, ao constatar que esse veículo pararia junto, lhe dar voz de abordagem? Poderia também, com toda certeza. Como eu digo, são N situações que poderiam acontecer. Tudo vai depender do local, da circunstância, né? Eu não sabia, né? Não sei se esse veículo que está me seguindo, se tem um condutor, se ele está sozinho, se tem 2 pessoas naquele carro, se tem 3. Quem são aquelas pessoas? Né? Então, às vezes, a condição de parar e abordagem, tudo isso vai depender da circunstância. Mas vamos ao caso ali que aconteceu. Você parou, né? Você indagou o cidadão por que ele está lhe perseguindo, né? Você se identificou como policial, você verbalizou, né? Vamos supor, no cidadão ali estava sozinho, é um só, né? Eu tenho a situação sob controle, eu tenho ele sobre a advertência de arma de fogo, eu me identifiquei como policial, eu verbalizei com ele, né? Eu saquei da minha arma, por quê? Né? Local ermo, talvez? Não, tem movimento. Baixa luminosidade, condição da circunstância. O sujeito é fisicamente maior do que eu, representa uma ameaça? Na minha análise, sim. Não sei se o cidadão tinha condição de subtrair minha arma, eu me afasto, eu cumpro todos aqueles protocolos de uma abordagem policial, de segurança do operador, né? Será que o cidadão ouviu a minha verbalização? Continuou vindo para cima? Né? Isso é uma questão que você, o policial, estando ou não de serviço, ele tem segundos para decidir. Ele tem, muitas vezes, 1, 2, 3 segundos para analisar o cenário, constatar, né? A gente chama de princípio da ida, né? Identificar, decidir e agir. Então, nós temos fração de segundo para decidir. Não vamos entrar no mérito, né? O mérito vai ser verificado, isso vai se desdobrar no curso do inquérito, no curso do processo, mas, assim, eu me senti ameaçado por qualquer circunstância, né? O cidadão não ouviu a minha verbalização, não atendeu a minha advertência para manter-se afastado, para não se aproximar, para levantar as mãos, para colocar as mãos na cabeça, para que eu pudesse prosseguir de maneira, né, desdobrar aquela verbalização, eu me senti ameaçado. Se eu sentir que há necessidade de eu fazer uso da arma de fogo, eu vou fazer. Né? Eu vou fazer, eu me senti ameaçado, certo? Então, como eu disse, o mérito virá depois. Mas a partir do momento que eu me senti ameaçado, volto a dizer, o cidadão estava armado? Não estava. Tem uma complexão física maior que a minha? A circunstância me traz a ameaça à minha integridade física? Eu vou fazer uso da arma de fogo. Efetuei o disparo. Como foi aludido aqui, que a viúva ou a opinião pública, mas o cidadão atirou para matar, efetuou um disparo no peito do cidadão. As circunstâncias vão me dizer, né? Nem sempre eu tenho tempo, dentro do preparo que é construído na formação do policial, no treinamento do policial, muitas vezes é possível efetuar um disparo, digamos assim, numa perna, né, um disparo diverso do peito, é possível, mas a circunstância ali talvez não tenha me dado outra opção, não tenha dado outra opção ao o policial aí que foi abordado, entendeu? E muitas vezes o fato dele ter dado um tiro, efetuado um disparo no peito do seu, vamos dizer assim, do seu oponente, isso não significa um disparo para matar. Entendeu? Então, volto a dizer, a situação
a realidade situacional no momento como esse, tudo acontece muito rápido. E são muitos fatores. Tempo, condição de luminosidade, condição de estresse, né? A condição do oponente que vem em minha direção. Eu estanquei a minha verbalização, eu não tinha outro meio de cessar aquela ameaça que não o emprego da arma de fogo, que não a força letal. Então é uma série de fatores que vão sim ser sopesados. Agora, é prematuro eu dizer que o policial atirou para matar, né? Coronel, vou fazer uma pergunta, né? Agora como cidadão, não como profissional da imprensa. Certo. E eu ouvi essa pergunta que o policial, querendo ou não, né, ele sendo, de uma forma ou outra, ele estava sendo acuado, né? Vamos falar, qualquer um, quando você percebe que está sendo perseguido, como o senhor falou, você não sabe o que está atrás. Se tem 2 pessoas, tem 3 pessoas, se são bandidos que estão atrás porque você é da polícia, ou porque você prendeu alguém, ou porque você... Tem muitas coisas que você não sabe naquele momento, né? Eu acho que até esse policial, ele poderia, talvez, se ele quisesse realmente sair da direção da perseguição, ele entraria numa canaleta de ônibus. Ele pode entrar numa canaleta de ônibus, depois, administrativamente, ele explicaria o que estaria acontecendo. Poderia. Poderia. Então ele poderia ter também tomado outras atitudes, como teria na delegacia, como teria no posto da Polícia Militar, como ele poderia ter ido em tantos lugares, né? Mas, infelizmente, a gente, que nem o senhor falou, que nem a doutora Clenice falou, nós não conhecemos o contexto da história. Nós não sabemos se há algo de antes dessa cena do crime, se existe... pode ser até pior, pode ter algo de antes desse dia. Uhum. Eles poderiam ser longos conhecidos, né, de longas datas, né? E a gente não sabe, ninguém sabe. A viúva não sabe, só o policial vai saber. Só que, lógico, a lei diz que você não precisa gerar provas contra você mesmo. Então, o policial, ele está no momento que ele vai esperar aí as investigações. Se algo for muito ruim para ele nessas investigações e alguma informação ele tiver para tentar aliviar um pouco, porque, querendo ou não, ele tirou a vida de uma pessoa. Então, ele vai responder dentro da polícia, ele vai responder ao administrativo, tendo que explicar, né, o fato. Depois, até eu queria que o Coronel Barroso falasse sobre isso, que as pessoas acham que só pelo fato de ser polícia e andar com uma arma na cinta, você pode ir matando qualquer um, né? Sem justificar, sem falar porque matou. Ah, entrei no boteco, eu vi lá uns 3, matei os 3 e fui embora. Né? Não é assim, né? Que muitas pessoas, às vezes, pensam até, eu quero ser polícia para andar armado, para ser matando as pessoas. Coronel, como que funciona, no caso, agora, depois desse fato? Ele foi lá, atirou, né? Ele estava no local do crime até às 3 horas da manhã, ele ficou no local do crime, o policial, o autor do disparo. A vítima foi encaminhada ao Hospital Trabalhador. Horas depois, foi comunicado a morte da vítima. Ele foi encaminhado para o batalhão. A partir dali, o que acontece com esse policial? Ah, porque ele era policial, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo coagido, ele não sabia, ele foi colocado com o cara vindo. E agora? Ele matou a pessoa. O que acontece com esse policial? O procedimento ele vai responder um procedimento administrativo a nível de corporação, né? Muito provavelmente será instaurado um inquérito policial militar, né? Se a arma que ele utilizou é a arma da corporação, né? Será instaurado um inquérito policial militar e também será instaurado um inquérito por parte da Polícia Civil, um inquérito policial que vai transcorrer em paralelo para a elucidação dos fatos. Então, ele responde
a nível de corporação, a nível de polícia militar, e responde na justiça comum, né? Porque ele cometeu, sim, um homicídio, né? Como eu disse, o desdobramento disso, quanto a estar amparado pela legítima defesa, não estar, isso, o decorrer do inquérito, o decorrer do processo vai trazer tudo isso, né? Mas em termos procedimentais, ele responde sim, a nível de polícia militar, a nível institucional, interno, e responde na justiça comum também. Ele fica preso ou responde em liberdade? Não, todo o procedimento, né, Isso, lógico, estou fazendo a pergunta sim. por se tratar de um policial. Sim. Não, ele cumpriu todo um rito, né, um rito a nível institucional, a nível administrativo. Ele informou a instituição que tinha se envolvido num episódio que resultou num homicídio. Ele chamou socorro, né, para essa vítima, né? Ele permaneceu no local, né? Então, muito provavelmente, né, deve ter sido instaurado também um inquérito policial por parte da delegacia. Então, assim, ele responde em liberdade, né? Até porque, nesse caso específico, né, analisando aqui a grosso modo, não há nenhum fator presente para que ele seja preso, para que ele responda encarcerado, né? Não existe nenhum fator dentro da lei para que ele responda. Ele continua sendo policial da forma que ele estava? Ele pode trabalhar normalmente, armado, tudo certinho? Ele continua sendo policial, né? Muito provavelmente ele fique temporariamente afastado do serviço de rua enquanto responde o procedimento administrativo, né? É um protocolo que existe, né, que o policial ele é afastado da atividade operacional, ele fica na atividade administrativa, né, enquanto ele responde o procedimento, para garantir a feitura do procedimento e para garantir também a própria condição do policial, né? Muitas vezes desse episódio resta algum resquício, algum acometimento na saúde mental, no psicológico do policial. Então, esse é um protocolo utilizado pela corporação. Ele é afastado do serviço de rua e cumpre serviço administrativo, né? Mas ele responde, como eu disse, responde a nível de corporação e responde na justiça comum. Então, o senhor está explicando para as pessoas que muitos jovens, né, quando muitas crianças... quando eu crescer, eu quero ser polícia. Quando eu crescer, eu quero ser polícia. Ganha revolvinho de presente, revólver de plástico. Hoje tem não são simulacros, né? Chamam de arma de... Aquela de pressão, como é que é o nome daquilo? Airsoft. E tal, que a comercialização é liberada, né? Muitos pais também acabam incentivando seus filhos a escolherem a fazer uma carreira de polícia, ou seja, militar do Exército, ou da Polícia Militar, ou da própria Polícia Civil, da própria Polícia Federal. E muitos desses jovens ficam empolgados porque acham que vão andar 24 horas armado, podendo matar quem querem, né? E não é bem assim, Coronel Barroso acabou de explicar aqui. E tanto que foi feita uma pesquisa agora recente, né, que uma boa parte de policiais, né, que passaram no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, uma grande parte estão pedindo exoneração desses serviços, porque acabou também o direito de polícia, né? Acabou bastante esse direito que antes você pegava e falava, polícia, né? Hoje, dependendo de como você gritar polícia, vem direitos humanos em cima, abuso de poder, abuso disso, abuso daquilo, mas isso é para um outro assunto. Mas é só para informar quem está nos ouvindo que ser polícia não é você andar armado e sair matando as pessoas. Ser polícia é proteger o cidadão.
A polícia não pode ser uma oficina de assassinos, formadores de assassinos. E sim, o dever da polícia é servir e proteger vidas. Exatamente. Perguntei aqui um dia para a senhora, numa quarta-feira, se a senhora era a favor ou não a pena de morte. E o que a senhora me respondeu? Não. Porque pode-se matar um inocente. Tem um ex-presidente da República que ele falou que o direito da polícia é que não pode ter muito bate-papo, que a polícia foi feita para acabar com o crime, né? Mas só que ele falou que a polícia tem que chegar atirando. A senhora é contra ou a favor? Veja, a polícia militar em específico é a polícia do confronto. É a polícia do pega para capar. Exatamente. É A a polícia Ronona. está nas ruas para colocar ordem. É o COI, Mas é a Rony. ordem não quer dizer que é você chegar atirando. Porque existem várias situações. Tem situações que o policial ele tem que chegar e ele Mediar fazendo ainda. uma advertência verbal é o suficiente. Agora, existem situações dos quais o policial vai ter que agir de uma forma mais ostensiva. Então, depende muito da situação. Eu sou a favor, se eu fosse hoje, ainda bem que eu não sou, se eu fosse governador do estado do Paraná, eu faria uma lei. Policial militar ou policial civil, mas o militar, principalmente, que é muito utilizado para essa função, para ir na casa das pessoas para apaziguar a confusão da Lei Maria da Penha, briga de marido e mulher. Eu contrataria, eu começaria a formar outras pessoas, mediadores. Porque muitas vezes a confusão em casa não é a polícia que vai resolver, porque quando a polícia chega, a confusão já aconteceu. Isso eu escutei uma vez, que nem o saudoso Dr. Rubens Recalcati me falou uma vez. A polícia, quando ela é chamada, o fato já ocorreu. O fato já aconteceu. A morte já aconteceu. O roubo já aconteceu. A polícia é chamada depois. A polícia civil é chamada depois do crime. A polícia militar, por eles estarem na rua, no dia a dia das abordagens, ele consegue chegar a um suspeito, né? Ou você consegue desmantelar uma quadrilha através de uma grande investigação. Mas você utilizar uma viatura policial, você utilizar pessoas qualificadas, que nem são os nossos policiais militares, para ir bater na porta de uma casa, porque a mulher discutiu com o marido que não pagou uma conta. A senhora não concorda que teria que ter mediadores em vez da polícia bater na porta desse cidadão? Concordo perfeitamente e discordo de tu com relação a criar uma lei, justamente para, né, ter uma equipe, um efetivo para ir até a casa das pessoas para fiscalizar se existe uma discussão, uma briga ali. Enfim, isso não funcionaria. Não? Não, até porque pessoas não gostam de ter polícia ou seja qualquer outra equipe especializada bater na sua porta, porque é constrangedor, né? Então, assim, tem que se estudar muito bem isso para não envolver forças de segurança pública para poder apaziguar dentro de um lar brigas entre marido e mulher, briga entre irmãos, briga entre primos, enfim. Isso é uma questão mesmo socioeducativa, né? Uma questão assim social. As pessoas que têm que se conscientizar de que você não deve, né, estar recebendo na sua porta polícia ou, sabe, qualquer outra equipe que tenha uma finalidade em específico para apaziguar situações corriqueiras. Ao meu entendimento, ao meu ver, seria desnecessário, até porque faltaria efetivo para ir em todos os lares que existe uma espécie de confusão. Coronel Barroso, eu sei que o senhor talvez não queira se manifestar ou responder essa pergunta que eu vou lhe fazer. O governador do estado do Paraná, quando foi candidato em 2018, ele prometeu aumentar o efetivo da Polícia Militar, que nós sabemos que é um efetivo muito pequeno para um estado do tamanho do Paraná. Nós sabemos que também ele fez, né,
uma promessa que seria feito novos concursos para a Polícia Civil, que também é muito pequeno, efetivo, para o tamanho do nosso Estado. Nós sabemos que a responsabilidade hoje da Polícia Militar é muito grande, né? E não tem policiais para, mesmo o senhor, a gente estava conversando, cidades menores, né, tem muito pouco a oferecer de segurança pela falta de policiais, de profissionais especializados. Mas, falando no nosso principal assunto dessa manhã, que é o acidente de trânsito, né? Eu acabei de falar dessa situação da briga de marido e mulher e tal, porque a polícia, ela está, eu não sei se ela está esgotada, é muita ocorrência, a polícia, ela já não consegue mais descansar da forma que descansava. Eu vejo que policiais estão até reclamando que antes tinham mais folga, agora estão com menos folga, pelo aumento de ocorrência, até pelo aumento de trabalho. O que poderia ser feito, né, para diminuir, por exemplo, a violência no trânsito? Eu acho que educação, né? Eu acho que não tem outra questão, né? E eu acho que qualquer briga de trânsito, sendo feita uma autuação, os dois deveriam perder a carteira de habilitação, voltar para uma autoescola para aprender novamente leis de trânsito, né? Porque eu acho que só assim que o povo vai aprender, né? Buzinaço, dedo no meio, xingamentos. Quem já não passou isso no trânsito, né? Eu acho que até o Coronel Barroso, as pessoas, ele não sai com uma placa escrita Coronel Barroso, né? Então eu acho que até o Coronel Barroso já levou buzinaço. Claro, claro. E qual que é a sua reação? Não. A questão é, Alexandre, né, como você falou, a questão das brigas no trânsito é uma questão de educação, é uma questão de respeito, né? Sobretudo respeito, porque assim, vocês andam, né, Alexandre, a doutora Cleonice, vocês andam aí no dia a dia, não só no trânsito curitibano, mas no trânsito da região metropolitana, enfim, por aí afora. Você vê verdadeiros absurdos. A gente tenta andar, né? Não está dando para andar. Você vê verdadeiros absurdos, né? Troca de faixa, né, de pista de forma abrupta, conversão proibida, né? Enfim, você vê assim infrações, e isso não diz respeito só a condutores já com um certo tempo de carteira. Você também vê isso entre jovens, entre condutores bem recentemente habilitados, né? Então você vê uma série de absurdos. Então o que acontece? O camarada toma uma fechada, né? Toma um buzinaço. A questão é de respeito, né? Se eu estou errado, né? Se eu estou errado, eu acho que a pessoa deveria procurar pedir desculpa. Ah, não dá para pedir desculpa? Ok, estou errado, estou errado. Só que essa é uma questão bilateral, né? Tanto a pessoa que, em tese, está errado, que cometeu lá, entre aspas, uma infração, ou, entre aspas, uma barbeiragem, que acabou incomodando, prejudicando outrem, que vai dar o buzinaço, né? Então é aquela famosa história, né? A pessoa pede desculpas, mesmo que esteja certo, é uma questão de respeito, né? Mas também eu tenho outro lado, que é o tal do não levar desaforo para casa. Então o motorista leva o buzinaço, né? O que buzinou xinga, ofende, agride, como você falou, mostra o dedo, né? E aquele que foi alvo responde, retruca, fica brabo, aí entra a falta de respeito, falta de educação, falta de paciência, falta de tolerância, né? Levando ao quê? A uma discussão no trânsito que pode ser desde uma breve troca de palavrões até o que aconteceu no episódio aí que nós narramos há pouco, os dois condutores pararem, né? Prosseguir o bate-boca, irem para as vias de fato e até as situações mais trágicas, que é
um dos dois estar armado, né? Se não a agressão física, né? A fatalidade e a tragédia de alguém ser vitimado por um disparo, né? Mas o cerne da questão está no respeito, né? Está na educação, né? Ocorre que o dia a dia, né? O nosso dia a dia, as pessoas têm pressa, as pessoas vão para o trabalho, as pessoas vão para o seu compromisso, né? Então, eu acho que falta um pouco, né, a pessoa ceder a vez, ceder a passagem para outro no trânsito, a pessoa está faltando muito pedir desculpas, ceder a vez, né, tolerância, respeito, né? A partir do momento que isso se agregar mais, as brigas vão diminuir, mas, né, mas a partir do momento que não houver respeito, não houver educação, vai continuar o cidadão que vai buzinar, aquele que recebeu o buzinaço vai retrucar, né? E haverá uma tréplica de ofensa, outra por parte do outro, né? Infelizmente, a questão é de respeito e de educação. Existe muita desculpa, doutora Cleonice e doutor Barroso, existe muita desculpa que está assim. O cara pegou, cometeu um crime no trânsito, né? Ele espancou o filho do jogador Kleberson, que foi fechado numa rápida aqui em Curitiba. E o jogador Kleberson estava no carro de trás. Eu acho que ele não reconheceu o jogador Kleberson, eu acho que ele ficou cego e ele não reconheceu porque ele não teria ido para cima de uma pessoa pública, e ele também é atleticano, então jamais ele teria ido para cima de vamos falar, um ídolo do clube dele. Mas ele acabou também partindo para cima do jogador Kleberson, e sexta-feira foi a audiência onde esse cidadão que bateu no pai e no filho pediu desculpas em público, né? E ele falou o seguinte: no dia anterior, eu tinha várias contas para pagar, não consegui o dinheiro para pagar as contas. Aí eu cheguei em casa, minha mulher cobrou da conta de luz, minha mulher cobrou do condomínio, minha mulher cobrou do colégio dos filhos, minha mulher não me deixava dormir, eu dormi na sala. Aí acordei pela manhã, fui buscar dinheiro em duas pessoas que me deviam, dois clientes meus que me deviam, não me pagaram. Aí fui almoçar, meu cartão não passou, estava sem crédito. Aí eu estou andando na rua, me fecham na rua. Eu, com meu estresse na ponta, em alto nível, eu desci do carro e perdi a cabeça. Aí você vai dizer que isso não tem muito a ver com educação, né? Tem a ver já com desespero, né? E daí hoje as pessoas estão endividadas, as pessoas estão ganhando menos. Não que as pessoas estão ganhando menos, elas ganham a mesma coisa, só que as coisas subiram muito o preço. Hoje você ia no mercado, você gastava R$1.000 há um ano atrás, você comprava, fazia uma belíssima compra, né, para o mês inteiro, né, para uma família aí com um certo número de pessoas. Hoje você vai no mercado, com o mesmo valor, você já não consegue comprar as mesmas coisas. Eu uso sempre de exemplo o seguinte: se você tivesse R$15.000 há um ano atrás, você comprava 1.000 pacotes de café. Hoje, com R$15.000, você não compra nem 500 pacotes de café. Isso significa que o teu dinheiro vale metade do que valia um ano atrás. Então, as pessoas estão realmente desesperadas, as pessoas, e isso já é uma educação, também vem da educação financeira, que a pessoa, estou ganhando menos, tem que gastar menos, tem que segurar isso, tem que segurar aquilo. E o estresse, né, ele faz matar. A doutora Cleonice, que é a CAC, gosta de atirar, gosta disso e tal, e se ela tiver com uma arma na cintura estressada, for colocado à prova e o seu estresse estiver aflorado, será que ela tira para matar? Alexandre, veja, a minha orientação com relação
Esses fatos que ocorrem no trânsito é que, assim, consciência, empatia, foi exatamente isso que você trouxe aqui agora. Se coloque no lugar do teu próximo. Às vezes aquela pessoa está passando por uma situação difícil. Claro, você não vai adivinhar, mas pense assim, existem outros fatores. Hoje em dia é muito fácil você se distrair no trânsito. É o GPS que te manda para uma rua errada, você fecha a pessoa sem querer. É o celular que toca na hora, você, né, quer atender, sabe que não pode, mas já tirou a tua atenção, você se distraiu ali, entende? Então, assim, são fatores dos quais a gente tem que se conscientizar. Poxa, eu também erro, eu também já fiz isso. Então, o porquê da consciência? Para que aquela não seja a sua última viagem. Porque hoje em dia, as pessoas estão assim tão intolerantes que coisas mínimas levam à extremidade, de ceifar a vida do seu próximo. Então, esta é a minha orientação no sentido do trânsito. E, inclusive, eu passei por uma situação como essa. Eu estava indo para a delegacia, estava atrasada para fazer um atendimento e, sem querer, eu acabei fechando um senhor. Na realidade, ele queria entrar, não deixei ele entrar, porque eu também estava com o meu horário no laço. O que aconteceu? Estava no horário do laço. Por que não saiu antes? Eu saí antes, mas o trânsito tem Então, o fator absurdo, trânsito, né? Tem o sabe? fator trânsito. Peguei trânsito pela frente e eu estava indo me deslocando para a cidade de Campo Largo. E esse senhor pediu a passagem, acabei não dando. Ele ficou nervoso comigo, veio me seguindo e o que ele fez? Me deu uma fechada. Mas, olha, faltou muito pouco para que eu batesse no carro dele. Pensa, fiquei muito nervosa, fiquei irritada. Esperei ele descer do carro. Quando ele desceu do carro, eu já tinha aberto o meu vidro. Quando ele chegou, veio pertinho, colocou o rosto bem perto do meu rosto. Quando ele olhou, eu falei bem assim, olha, depois nós discutimos. Falei, eu sou advogada, estou indo para um atendimento, eu não posso brigar agora. Dei meu cartão para ele. Ele ficou pasmo com aquilo. Doutora, desculpa que eu não sou da cidade, eu não conheço aqui. Mas, enfim, eu falei bem assim, olha, não tenho nem tempo para conversar. O senhor me desculpa, mas eu tenho que seguir o meu caminho, o meu trajeto. Acabou por ali mesmo. Foi isso que aconteceu. Você acaba desarmando. Desarmei ele. Você Na acaba realidade, ele desarmando tomou a uma pessoa. carteirada na cara, né? Indiretamente, mas, poxa, o senhor, além de tudo, está errado. Vem, ainda coloca o seu carro na minha frente, vem, sabe, ainda atrapalhar o meu percurso. Na hora passou, bom, vou chamar a polícia. Já falei, poxa, mas vai me atrasar mais ainda. Conclusão, perdi o meu cliente por causa daquele cidadão ainda. Fazer o quê? Causou um prejuízo para mim, mas, enfim, evitei discussão, evitei vias de fato, evitei coisas piores, porque quase bateu, mas não bateu. Respirei, por mais que eu estivesse ali naquele momento, né, digamos assim, impelido de violenta emoção, eu consegui controlar aquele impulso, respirei. E veja, a situação que o senhor colocou. E se você estivesse armada, você como CAC com uma arma ali, o que você faria? Ao contrário, Alexandre, quando você faz um treinamento que você utiliza daquele meio para a sua legítima defesa, aquilo ali te conscientiza. Você sabe que para você fazer uso de uma arma é a última circunstância, né? A última rácio. Então aquilo ali te educa mais ainda, porque você sabe que uma arma ela tem o potencial lesivo, alto poder de fogo. Então se você atirar na pessoa, às vezes, né, o que aconteceu naquela situação, voltamos a falar do policial, às vezes você atira na pessoa, você não quer tirar a vida dela, mas acaba, sabe, errando o alvo ali e acaba atirando. É necessário isso? Não. Então, sabe que a arma é o último meio ali a ser utilizada, né? Então, a gente tem já essa educação que nos prepara para isso. Ao contrário de incitar a violência, nos ensina a resolver aquela situação verbalmente. Doutora Cleonice, doutor Barroso, estamos chegando ao final. Já, imagine, passou rápido, né? Passa sempre rápido, porque quando o assunto, a pauta é boa, o assunto ele vai que não pede, não espera. Doutor Barroso, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei, né, que quando o senhor está aqui, eu sei que é muito difícil, né, já que o senhor está com uma posição como secretário de segurança no nosso litoral. Eu sei que para o senhor estar aqui também não é tão fácil. Doutora Cleonice, muito obrigado também pela senhora estar aqui participando. Eu sei que para também estar aqui uma grande advogada criminalista, agenda
muito corrida. E eu sei que para que vocês dois estejam aqui, por isso que, às vezes, passa uma quarta-feira, passa outra quarta-feira, vocês não estão aqui. Mas eu sei que vocês estão trabalhando e ainda aumentando, né, a possibilidade de trazer aqui mais informações e notícias através do trabalho de vocês. Muito obrigado por mais essa quarta-feira. Doutora Clarice, suas considerações finais. Muito obrigada a você, Alexandre. É um prazer. A cada programa que nós viemos aqui, que nós temos a honra de participar ao vivo, para mim é algo assim que eu não tenho palavras para agradecer, porque aqui eu aprendo muito, a nossa vida é um constante aprendizado e é uma honra sempre estar aqui participando deste programa na sua companhia e na companhia do Coronel Rui Barroso. Coronel Rui Barroso, mais conhecido como Coronel Barroso. Suas considerações finais, Coronel. Alexandre, nós só temos a agradecer, né, como sempre, a oportunidade de estar aqui, essa troca de informações.